Salve Maria, dia 22 de abril de 2021, quinta-feira da terceira semana da Páscoa. E o evangelho de hoje encontra-se em São João, no capítulo 6, nos versículos do 44 ao 51. Do evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós continuamos, ainda no capítulo 6 do evangelista João, que nos fala, de modo tão belo desta realidade do pão do céu. Jesus é este pão descido do céu. Jesus vai revelar-se, auto-revelar-se, como o pão da vida, como o pão descido do céu. E em torno desta revelação, que só na fé pode ser acolhida. Então, interessante que Jesus coloca para nós a realidade, de que é o Pai quem nos atrai. E, claro, sabendo por todo o testemunho, e da palavra dos apóstolos, dos padres da igreja, nos é passado que a fé é um dom de Deus. E isso, claro, nós já sabemos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Por excelência, A fé é uma obra por excelência do Pai no coração de cada um de nós, seus filhos. E, claro, nesta realidade, o que o Pai deseja para todos nós é que nós sejamos filhos no Filho de Deus, seguindo os passos do Cristo, vivendo com Ele, partilhando desta experiência de fé e de amor. Mas vamos ao texto, Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Se nós, que fomos, recebemos a fé como um dom de Deus, e se nós alimentamos esta fé, claro, com certeza, nós faremos uma experiência profunda, e todos nós seremos discípulos do Pai em Cristo. Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Jesus fala este discurso, lembrando também aos judeus, principalmente aos fariseus, os mestres da lei, conhecedores da palavra, porque eles diziam que conheciam o Pai, que seguiam a lei de Moisés, mas que na verdade eles conheciam a palavra, mas ela não era vivenciada. Simplesmente diziam que a conheciam porque de memória sabiam dizer todos os mandamentos, todos os preceitos e todas as proibições. Mas onde verdadeiramente habitava Deus? No coração do judeu. Habitava no coração? Não. Habitava na mente, na inteligência e um conhecimento superficial. Por isso Jesus nos fala dessa realidade, Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Então a fé como um dom de Deus, e claro, este dom que vai amadurecendo, que vai realmente assumindo a nossa vida, e claro, Jesus diz, aquele que crê já possui a vida eterna. Porque pelo fato de crer no Cristo, nós cremos na ressurreição, e Jesus disse que nos ressuscitaria no último dia. E Jesus diz mais: eu sou o pão da vida.
Claro, o caminho da vida, crer no Cristo, acreditar em Jesus Cristo e saber que Ele nos alimenta, Ele diz que Ele é o pão da vida. Jesus é a vida plena, completa, não é? E que nos levará à eternidade. Ele diz: os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. E nós sabemos, pela Escritura, o povo caminhando no deserto murmurava, não é? Reclamava com Moisés, não é? Porque tinha em abundância no Egito, mas para sair da escravidão passaram por um tempo de purificação, que foi o tempo do deserto. Enquanto nós vivemos no período da quaresma, estes 40 dias de deserto para estar em intimidade com o Senhor, para sermos purificados. Mas eles não entenderam desta forma e murmuravam. Quantas vezes você tem murmurado durante o dia, não é? Durante esta pandemia? Lembre-se, a pandemia vai ser um tempo na vida da gente. Começou e vai terminar. É só ter paciência, esperar em Deus. Tudo tem um começo e um fim. Paciência, prudência. E claro, né, Jesus vai nos dizer mais ainda: eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Porque Jesus é o viático, ou seja, o seu corpo e sangue é para nós um caminho para a salvação, um caminho para a vida eterna. Por isso ele nos diz essa realidade. E ele diz mais, não é? Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, não é? Nós esperamos isto, a vida eterna, o céu. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aqui está o grande problema para o judeu entender, não é? Eles já não tocavam, né, no sangue. Os animais oferecidos, né, o sangue era deixado à parte, porque o sangue para eles tinha vida. Jesus agora fala que temos que comer o seu corpo, que ele nos deixará como alimento, né? Então é outra realidade muito dura, muito difícil para ser compreendida pelos judeus. Mas o que Jesus nos fala é do pão pessoa, não é? Ou seja, é o próprio Cristo, ele que se deixará. Quando na última ceia Jesus institui a Eucaristia, ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a gente precisa entender esta realidade, que é tão forte na vida do católico, não é? Jesus está presente nas espécies consagradas do pão e do vinho. É o próprio Cristo. Os nossos olhos veem pão, gosto de pão, né? Nossos olhos veem o vinho que tem gosto de vinho. E assim tem que ser, para que se torne Eucaristia. Tem que ter o gosto de vinho, a imagem do vinho, do pão, a mesma coisa. Tem que ser esta realidade, senão não é Eucaristia, senão não é Jesus Cristo. Mas é o alimento salutar que nos leva à vida, à eternidade, o céu. Então supliquemos, caríssimos irmãos e irmãs, que a cada dia nós sejamos capazes de viver esta experiência com Cristo, crendo sempre que o Senhor deixou-se completamente para nos alimentar e que este alimento salutar, que é seu corpo, sangue, alma, divindade, totus Christus, todo o Cristo, presente na Eucaristia, nos levará para o céu. Jesus deixou-se completamente para nos ajudar neste combate contra o pecado, contra o mal e o inimigo dele. Então supliquemos que nunca nos falte deste sagrado alimento. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.